Você já sentiu que há momentos da nossa vida que nós começamos um projeto que vai nos levar a um nível mais alto do que nós imaginamos, um propósito, ou seja, uma empresa, um trabalho, ou até mesmo ministerialmente falando, um propósito de Deus para a tua vida, ou pessoalmente, familiar, um casamento, um relacionamento que você começou e no meio do caminho parece que acontece alguns atalhos e você se perde nesses atalhos e você acaba até esquecendo aonde você estava indo e você se encontra muitas vezes no lugar do nada. É sobre isso que eu quero falar, um grande inimigo que nos atrapalha em cumprir um propósito na nossa vida e viver coisas sobrenaturais. Fica nesse vídeo que eu queria falar algo muito importante para você. Seja bem-vindo nesse canal Desenvolvamente. Esse canal serve para desenvolver, para crescimento, para edificação, seja na palavra, seja em terapias. Meu nome é Ernesto, sou pastor e terapeuta. Eu queria dar uma palavra muito importante para a tua vida. Tentações. Uau! Tentações, Ernesto. Você vai falar de tentações, você falou sobre algo que atrapalha a minha caminhada, que atrapalha o conquistar de algo sobre a minha vida. E você vem falar sobre tentação, parece uma palavra arcaica, não é verdade? Mas não é. Ela é presente em todos nós. O grande problema que nós colocamos, que nós atribuímos tentações apenas em algo de vícios, que também não deixa de ser, como algo também sexual, também não deixa de ser, de prostituição, também não deixa de ser, mas a tentação ela está presente em muitas coisas que nós não percebemos na nossa vida. É sobre isso que eu queria falar para você. A tentação, para mim, por Ernesto, pensando, meditando, orando sobre esse tema, para mim a tentação é a deturpação de uma necessidade legítima. Todos nós temos necessidades de comer, nós temos necessidades de sermos aceitos, nós temos necessidades de espirituais, nós temos necessidades de dinheiro, nós temos necessidades de relacionarmos. Então, todos nós temos necessidades. E é aí que a tentação entra, quando ela tenta tirar, sacar a nossa vida de um propósito que vai fazer muito bem para as nossas vidas. Muito bem para o nosso crescimento, seja em qualquer âmbito da nossa vida. E quando nós olhamos, principalmente a Bíblia, Jesus passou por um momento de tribulação, de tentação. Que é em Mateus capítulo 4, quando ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás, e ali poderia ter acabado todo o propósito de salvação e redenção para a humanidade. E o que eu vejo muitas vezes nas nossas vidas é que as tentações elas vêm de três fontes definidas. Primeiro, do próprio diabo. O diabo ele é uma fonte de tentação. Né? Satanás ele é o nosso adversário. Né? Então ele tenta sempre colocar uma pedrinha na nossa caminhada, colocar uma ideia errada, como ele colocou uma ideia errada ali na mente de Pedro, né? Que Jesus chama ele de Satanás, como ele encheu Judas, o coração de Judas, com aquilo que é dele, de divisão, de contenda. Então, Satanás ele sempre tenta, de certa forma, desvirtuar algo bom que Deus criou para as nossas vidas em algo que vai trazer malefícios para a nossa vida. Então, ele é uma fonte, ele dá sugestões, mas ele não te obriga a obedecê-lo. Então, você tem, de certo modo, a livre escolha de escolher sim ou não, como Jesus teve, na verdade. O segundo, que também é tão importante, que não é apenas Satanás, a sua carne, a minha carne, o meu emocional. Você sabia que uma das maiores tentações que nós carregamos na nossa vida, ele vem de cunho emocional? Por exemplo, você está vivendo uma crise no seu casamento e o seu entendimento emocional está deturpado. E a sua linguagem emocional está ferido. Então, qualquer coisa que a sua esposa, o seu marido fala com você, parece que é uma faca no teu coração, e muitas das vezes eles não têm nem noção daquilo que está acontecendo. São as respostas emocionais. Por exemplo, decisões não dão bem quando são tomadas na área da emoção. Decisões têm que ser tomadas com a razão, nunca por emoção. Muitas vezes compramos coisas por emoção que depois vai gerar problema na nossa vida. Nós tomamos escolhas, nós trocamos coisas que nunca deveria ter trocado, porque naquele momento, naquele tempo, não era tempo de tomar decisões. Engraçado, interessante que eu tenho amigos que eu chego para ele e falo: tudo que eu falar para você hoje, não leve em consideração, porque é tudo emocional e eu preciso lançar isso para fora. Decisões se tomam com a razão. Então, as nossas emoções são também uma fonte de tentação que tira-nos de um propósito que nós definimos lá atrás,
de perseguir ou persistir. Terceiro, o mundo que tenta nos moldar, um mundo que não permite sermos diferentes, que não permite que tenhamos uma identidade, que não permite que tenhamos a nossa vida diferente como o mundo deseja. Ele tenta nos distrair do propósito, ele tenta colocar em nós alguns conceitos que não fazem parte do propósito que nós temos colocado, persistido sobre as nossas vidas. O mundo também é uma área que também traz muitas tentações. E a minha pergunta para você hoje, se uma dessas coisas trouxe algo, uma luz no seu entendimento, há como vencer isso? Eu olho em Jesus que há como vencer. Primeiro, vida de oração. Jesus era um homem de oração. Oração não é coisas para os crentes antigos, oração é para hoje. Você tem uma vida de oração. Às vezes a oração não pode nem sempre mudar a sua situação, mas mudará você na situação. Ele vai fazer que você olhe aonde você se encontra atualmente e você sabendo aonde você está, é muito mais fácil prosseguir para o alvo definido, não é verdade? Que bom, que maravilha isso, né? Segundo, palavra de Deus. Não sei que fé você professa ou como você surgiu aqui, mas eu queria dizer para você que a palavra de Deus é a verdade, é o caminho, é a vida, ela é a bússola. Eu tive um pastor que ele dizia que a palavra de Deus é a constituição do céu para nós, e é verdade, ele é a constituição do céu para nós. Então a palavra de Deus, conheça a palavra como a palavra, ele vai dirigir, ele vai te dar princípios, ele vai ensinar você a ser um marido, uma esposa melhor, um funcionário, um patrão ou um líder melhor. E esse líder vai prosperar, porque a palavra traz prosperidade, coisa boa. Identidade. Jesus sabia quem ele era. Em todo tempo, Satanás tentou roubar a identidade de Jesus, dizendo: se tu és um filho, transforma essa pedra em pão. Por que Jesus não transformou a pedra em pão? Porque Jesus não se jogou ali do penhasco? Por quê? Porque ele sabia quem ele era. E quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. Forte isso, né? Só sabe quem é aquele que realmente entende o seu propósito, a sua missão, quem nós somos em Deus. Isso é tremendo. Entenda entenda o seu propósito, aquilo que você faz, as novas ideias que surgem, vai contribuir para o propósito de Deus na tua vida. Então continue. Eu vou falar igual a Dory, né? Daquele filme Procurando Nemo. Continue a nadar, continue a nadar. Esse é o segredo, é continuar. Independente se está dando certo ou está dando errado, se no começo está um deserto, continue, que uma hora vai vingar, essa semente vai florescer, porque Deus tem coisas grandes para a tua vida, Deus tem coisas maravilhosas para a tua família, e Deus tem prosperidade. Eu creio nisso de todo o meu coração. Então guarde essas coisas. É possível vencer essa tentação? É possível. Não perca o foco. E não esqueça, eu quero ajudar a sua vida, estou aqui para ajudar. Sou terapeuta, sou pastor. E o que precisar, coloca no meu inbox que eu estarei respondendo a todos vocês. Deus abençoe. Curte esse vídeo se te ajudou, é claro. Contribua, compartilhe e se inscreva nesse canal. Deus abençoe e fica com o eterno Deus que te ama. Deus abençoe.